Saudações a todos, estamos de volta para refletir um pouco acerca da questão da pesquisa. Queria colocar a seguinte questão hoje, né? Afinal, para que fazer pesquisa, né? É uma das questões que geralmente muitos dos nossos alunos levantam e que de fato diz respeito a um certo estranhamento, né, que boa parte deles possui em saber, afinal, a função, a utilidade e a aplicabilidade da pesquisa e da extensão para o âmbito propriamente do ensino. Isso decorre, em certa medida, de uma visão de universidade que é muito afeita a uma visão escolar da universidade, né? A relativa popularização, né, do acesso à universidade dos últimos anos produziu, em certa medida, uma reflexão acerca da reflexão não no sentido de pensamento, né, mas no sentido de um reflexo, de uma imagem para a sociedade, de uma escola, né, uma escola de nível superior que confere um diploma cuja profissão abre o mercado de trabalho para esses que querem ingressar nele. Então, veja, é uma ideia de universidade que, de fato, reduz, minimiza drasticamente o fenômeno da universidade e aquilo que se propõe, afinal, ser um ensino superior. Então, vamos comentar um pouquinho sobre isso, até para ver se a gente consegue expandir a visão acerca do que é, de fato, fazer um curso universitário, para que a gente possa ter uma ideia de o que significa fazer pesquisa nesse âmbito, né? Essa ideia escolar, né, que, inclusive, se perpetua muito em universidades que são, na verdade, faculdades de âmbito particular, e que decorre exatamente desse tipo de imagem, né, desse tipo de reflexo, de uma espécie de formação profissional para o mercado de trabalho. E isso, de fato, não é apenas reduzir o escopo da universidade, mas também tirá-la aquilo que ela tem de mais valoroso, que é exatamente a formação superior. E o que significa formação superior tem que ser compreendido como algo absurdamente diferente de simplesmente conferir um diploma para o mercado de trabalho. Tá? É claro que não vai dar para a gente fazer um histórico do que é a universidade, mas eu gostaria de colocar aqui alguns pontos que podem ser interessantes para a gente pensar, afinal, a função dessa instituição na nossa sociedade, né? A universidade em si, né, tem os seus modelos copiados daquelas escolas de filosofia da época helenística, né, principalmente aí o seu nome, né, a academia, retirada da escola que mais durou, né, dos tempos antigos, que foi a escola platônica, e o tipo de educação oferecida ali, que se pretende ser uma educação superior, né, não apenas necessariamente filosófica, mas abrangendo também elementos de matemática, música, astronomia. A ideia desse tipo de instituição era, de fato, produzir uma possibilidade de formação humana, ou seja, uma capacidade de tornar estes seres humanos aptos, não exatamente para fazerem parte da vida em sociedade, não exatamente para fazerem parte da sociedade econômica, e sim um exercício dos seus momentos de ócio, né, daqueles que não estavam relacionados ao exercício de uma tarefa produtiva, uma tarefa de trabalho, exatamente para formá-lo naquilo que mais importava, que eram os valores, que era a constituição das ações mais valorosas em termos de ser humano, né? Afinal, e sobretudo, a ideia da instituição de ensino superior é exatamente essa: formar seres humanos aptos não a conviverem necessariamente com as suas sociedades,
mas a fazerem parte de uma comunidade mais ampla, que é a comunidade dos sábios, a comunidade dos homens excelentes, né, homens e mulheres, daqueles seres humanos valorosos, que, em certa medida, são detentores de determinados valores que precisam ser, de fato, alimentados em uma sociedade para que ela não decaia, né, em termos da sua unidade. Então, veja, com esse tipo de missão, você tem o nascimento das instituições da universidade na Idade Média, dedicado a um esforço, né, paralelo ao esforço teológico, né, impetrado aí pela instituição religiosa da igreja, um esforço intelectual de poder alimentar, né, ao lado da revelação, aqueles exercícios que tornam o ser humano mais apto a compreender a si mesmo, aos outros e ao mundo ao redor, né? Aquilo que o cerca, o seu lugar no mundo. E, em certa medida, né, compreender a própria divindade em relação à qual ele sempre está posicionado. Esse tipo de instituição que vai dar origem à nossa instituição a nossa instituição universitária, né? Laicizada de uma determinada forma, a partir dos movimentos, né, de revolução científica e de um conhecimento, de uma atividade de conhecimento mais desligada do âmbito institucional da religião e da igreja, você vai ter a universidade com uma nova roupagem, mas uma roupagem que decorre naturalmente da influência desse destino, que é, de fato, a formação dos valores e, por tabela agora, a formação do conhecimento e daquilo que, de fato, pode ser entendido como conhecimento científico, porque está aí em questão exatamente a ideia de que a ciência se ergue no período moderno como um saber cuja autoridade é dada exatamente por aqueles elementos que constituem a nossa humanidade. A nossa razão, a nossa linguagem, a nossa coparticipação, o compartilhamento de experiências, de experimentos e de hipóteses que permitem com que nessa convivência, né, nessa dialética entre os pares, a gente possa ter uma ideia do progresso daquilo que nós formulamos, né? Não isoladamente, né, nós com o nosso pensamento, mas sim postos sempre em discussão com outros que investigam temas semelhantes ou próximos à nossa área e que, de fato, configuram aí interlocutores desejáveis para aquilo que nós estamos pesquisando e investigando. Então, veja, uma instituição que tem como finalidade a formação humana por excelência, aquela destinada aos valores mais importantes da nossa humanidade, recebe um acréscimo a partir da Revolução Científica e da laicização desse tipo de instituição, em vista, sobretudo, do desenvolvimento do conhecimento científico, né, afeito aí a uma ideia de um conhecimento à parte, ao conhecimento propriamente religioso, e que está fundamentado naquilo que nós temos de mais humano, que é a nossa razão. Então, a racionalidade surge como o exercício superior daquilo que nós temos, das nossas faculdades superiores, daquilo que há de melhor em nós, em termos de produção de conhecimento, e é em vista disso que a universidade centraliza as suas atividades, sobretudo para produzir uma camada, por assim dizer, intelectual para essa sociedade, né? Uma camada pensante, aqueles que vão ser capazes não apenas de estudar determinados temas, áreas de pesquisa, objetos de estudo, mas vão ter uma dinâmica de compreensão da sua realidade que o permite exercer uma atividade de pensamento junto à sua própria comunidade, né, junto à sua própria sociedade. Em certa medida, possibilita com que essa sociedade tenha sempre uma possibilidade de refletir sobre si mesma, em vista não só apenas da
fundamentação dos seus valores, daquilo que ela precisa ter como norte, né, como guia, como orientação para as ações da comunidade, mas também para o seu desenvolvimento econômico, tecnológico, político, que o conhecimento científico possibilita, né, atrelado, inclusive, ao exercício da tecnologia e do desenvolvimento da economia, né, do maquinário da economia. Então, veja, a ideia de universidade é, portanto, oferecer à sociedade esse tipo de indivíduo preparado racionalmente para ser um interlocutor não apenas dos seus pares, mas para ser um interlocutor para a própria sociedade, no intuito de lhe oferecer meios de ela constituir aquilo que ela tem de mais fundamental, que são exatamente essas faculdades superiores. É claro que não dá para todos em uma sociedade se dedicarem a isso, e é preciso que haja quem se dedique a isso, de modo a que toda a comunidade saia ganhando nos efeitos que a atividade intelectual, que a atividade racional é capaz de fazer, né? Nós estamos hoje conversando aqui por esse meio tecnológico, exatamente porque existiram, né, indivíduos, comunidades científicas dedicadas exatamente a produzirem reflexão capazes de gerar como efeito revoluções tecnológicas, né, produtos que permitam à vida humana satisfazer aquilo que ela tem de melhor e acaba, em alguns momentos, né, satisfazendo aquilo também que nós temos de pior, né? É claro que a tecnologia, nesse ponto, ela não é eticamente valorada, né? Ela precisa ser valorada por nós que a utilizamos. Então, veja, o que eu quero mostrar com isso é que, se nós reduzimos a ideia de universidade para um âmbito simplesmente de um ensino escolar, ou seja, a produção de um determinado tipo de profissão que vai conferir ao final um diploma para que você possa exercer uma profissão na sociedade, isso é reduzir absurdamente o escopo dessas atividades superiores em relação às quais a universidade foi pensada. E é em vista exatamente dessas atividades que ela precisa ser encarada. E uma das tarefas fundamentais desse tipo de compreensão da universidade é exatamente o tempo que nós nos aplicamos, não em vista necessariamente de aprender uma profissão, mas de realizar pesquisa, ou seja, investigar determinadas temáticas que põem em prática não necessariamente uma profissão. Por exemplo, você pode pensar no direito, né, que teria como profissão o exercício das leis, seja como advogado, seja como juiz. Você pode pensar no engenheiro, que teria como profissão exatamente a execução de determinadas atividades no ramo da construção, né, pensando aí em engenharia civil, entre outras engenharias. A ideia é sempre que esse tipo de saber, né, produzido em vista de um determinado tema, ele proporciona não apenas esta profissão, mas proporciona também um âmbito, né, um leque, um amplo ramo de uma ampla área de conhecimento em relação à qual diversas temáticas são levantadas no âmbito da nossa própria formação. Isso quer dizer que quando se está formando alguém em direito, alguém em engenharia, alguém em medicina, né? São as três principais sempre buscadas, os buscados cursos, né, em termos universitários. E isso é engraçado, né, porque ninguém já entra numa universidade querendo ser um geólogo, né, dificilmente alguém entra numa universidade querendo ser oceanógrafo, né, é muito difícil você encontrar isso. Por quê? Porque, em certa medida, a sociedade conhece pouco a tarefa e a finalidade da universidade, né? Às vezes, inclusive, por culpa da própria universidade, que não se expôs de uma maneira adequada para a sociedade, fechando-se muito mais do que abrindo-se, né? Mas o âmbito da universidade está propriamente em oferecer uma amplitude de áreas de conhecimento e, portanto, de formação, que não decorrem necessariamente, o que eu quero dizer,
que não decorrem necessariamente apenas de uma formação profissional, mas de uma formação superior, que significa uma formação intelectual, que te torna capaz de compreender aquela área em relação à qual você vai atuar como profissional. Então, você não vai ter necessariamente apenas um conhecimento técnico para executar uma determinada atividade, mas você vai ter uma compreensão intelectual para saber não apenas onde aquela técnica está inserida no âmbito da sua área de conhecimento, mas também o modo como essa área de conhecimento dialoga com as outras áreas. Essa é, de fato, a finalidade da universidade. E é por isso que se chama universidade, né? Porque a ideia do universal, da universalidade do conhecimento, diz respeito exatamente à sistematicidade de todas as áreas de conhecimento que elas possuem entre si. Não há, para o âmbito, né, da universidade enquanto finalidade, essas divisões estanques entre, por exemplo, áreas de exatas e humanas, áreas de humanas e biológicas. Não existe essas divisões estanques, porque o conhecimento é único, porque nós somos únicos, né? Nós somos seres humanos, todos nós. Então, a universalidade dessas áreas de conhecimento significa exatamente a compreensão da sistematicidade dessas áreas, da vinculação entre elas. É de percebermos, por exemplo, como é que influencia determinadas pesquisas no âmbito da epidemiologia, por exemplo, para a formação de um médico. Você não pode ter necessariamente apenas universidades, curso de medicina. É preciso que haja cursos de biologia, cursos de especializações em genética, especializações em epidemiologia. Por quê? Porque são essas formações teóricas, intelectuais, que estão alimentadas não apenas para a formação de uma determinada profissão, né, de especialização de uma determinada técnica, e sim de um âmbito de estudos e de pesquisa. É exatamente por conta desse tipo de área de estudo que você vai ter a possibilidade de ter uma formação mais sólida, inclusive para determinadas profissões ligadas a ela, como é o caso, por exemplo, da medicina ligada às outras áreas biológicas. E não só, né? Você tem no curso de medicina determinadas disciplinas ligadas às ciências humanas, às ciências exatas. Por quê? Porque é preciso que a gente tenha essa universalidade do conhecimento. E a gente perceba que numa universidade, a última coisa que interessa, que é exatamente isso que a gente toma como a primeira coisa hoje em dia, a última coisa que interessa é você sair para entrar no mercado de trabalho. Percebe? Falar isso hoje em dia é um absurdo. Por quê? Porque a ideia que se tem é de que a universidade se alimenta de determinados indivíduos que pretendem obter um diploma para entrar no mercado de trabalho. E simplesmente isso. E veja, por que eu estou falando tudo isso? Porque para esse tipo de pessoa é estranho você dizer que numa universidade os alunos precisam fazer pesquisa. Percebe? Para que a pesquisa? Né? A pergunta que eu tinha colocado no início. Para que serve a pesquisa se eu quero o meu diploma ao final, simplesmente? Para poder exercer uma profissão e ser inserido no mercado de trabalho. Essa é a grande questão colocada. Se nós não entendemos a universalidade da ideia da universidade, ou seja, a ideia de que a universidade ela é um todo, ou pelo menos deveria ser, um todo integrado, em relação ao qual nós estamos sendo formados não apenas para o exercício de uma determinada atividade, de um ofício, e sim inseridos num contexto amplo em que as nossas atividades, as nossas faculdades superiores, elas vão ser exercitadas para que nós saiamos melhores da universidade. E melhores em que sentidos? Capazes de poder colocar em questão determinados valores ligados à nossa área e que conferem à sociedade uma determinada dinâmica valorativa que ela precisa. Aqueles que não estão num curso de exatas,
né? Aqueles que não podem fazer um curso de exatas, aqueles que não têm tempo para isso e nem condições sociológicas, políticas e econômicas para fazer um curso universitário, né? Porque estão trabalhando, porque são de escolaridade inferior. Todas essas pessoas precisam que haja uma classe, por assim dizer, né, pensante, que esteja dedicada exatamente a compreender determinadas tarefas superiores do pensamento, né, tarefas que lidam com a racionalidade de uma área de conhecimento, para tornar a vida delas, né, dessas pessoas que não podem ter acesso à universidade, tornar a vida delas melhor. E essa é a grande contribuição, ou seja, a grande resposta, ou o reflexo, né? Aquilo que eu havia chamado da reflexão da universidade, né? Aquele reflexo que a universidade precisaria apresentar para a sociedade. É exatamente a produção de indivíduos capazes de, por meio do exercício das suas atividades superiores, terem uma compreensão sólida de como é que se desenvolvem os processos de conhecimento na sua área. E isso não é ensino. Isso não é simplesmente você aprender um ofício. Isso é se tornar um intelectual. Isso é se dedicar às atividades do intelecto. Isso é, portanto, fazer pesquisa. Então, numa universidade, você não aprende simplesmente apenas, ou pelo menos não deveria simplesmente aprender um ofício. Você deveria ser capaz de também aprender a lidar com as suas atividades superiores, com as suas faculdades superiores. E é exatamente no âmbito da pesquisa que você compreende isso. Porque, veja, né, e não por acaso, né, a universidade sempre teve esse papel, né, de criar uma determinada casta, né? Na Idade Média, por exemplo, o âmbito dos universitários era considerado clero, né, parte do clero da sociedade, porque era propriamente aqueles que lidavam com a cultura, com aquilo que a sociedade, de certa forma, aloca no âmbito cultural, né? Lidando aí com religião, com arte, com produção de conhecimento, com tudo isso que abrange a atividade cultural de uma maneira geral. Então, veja, o status, por assim dizer, a nobreza da atividade da universidade, a atividade superior, né? É uma atividade, em muitos sentidos, vocacional. Ela decorre de uma espécie de devoção, né, a uma determinada prática que espera de nós que nós possamos dar aquilo que nós temos de melhor em relação ao uso das nossas faculdades superiores. E isso a gente realiza, sobretudo, na pesquisa. Por quê? Porque é na pesquisa que nós vamos entrar em contato, em diálogo, com os outros pesquisadores da área. É no âmbito da pesquisa que a gente entra em um diálogo com, por exemplo, os nossos professores de um determinado curso. Porque, veja, no âmbito do ensino, a dinâmica é diferente da dinâmica da pesquisa. No âmbito da pesquisa, os outros vão ser pesquisadores tais como nós. E esse diálogo que precisa ser alimentado no âmbito da comunidade científica, né? Porque é em relação a essa comunidade que nós nos posicionamos em relação àquilo que nós vamos fazer, a gente vai compreender isso melhor aos poucos. A ideia é exatamente que, por meio desse nosso diálogo, a gente se torne parte ativa da produção de conhecimento. A gente faça parte dessa teia que produz a reflexão capaz de gerar os efeitos positivos para uma determinada sociedade. Então, é exatamente esse tipo de visão que a gente precisa ter para conseguir responder, em certa medida, a uma dúvida que pode surgir no momento em que a gente se vê convidado a pesquisar, né? Se, afinal, a gente perguntar para que serve a pesquisa, né? Para que serve a pesquisa na minha formação? A ideia foi tentar mostrar para vocês no que a pesquisa ela é capaz de nos inserir, né? Em que âmbito ela nos é capaz de convidar a entrar,
Por quê? Porque a universidade precisa ser considerada nesse âmbito mais universal, nesse diálogo entre pares, entre aqueles dedicados ao saber, de tal maneira que nós possamos, a partir da nossa perspectiva, como a gente falou no primeiro vídeo, poder contribuir para essa comunidade, com aquilo que nós vamos tecer como sendo o nosso testemunho. Então, veja, é de fato fundamental que a gente perceba que a pesquisa tem um caráter importantíssimo de nos inserir ativamente na produção de conhecimento. E aí nós compreenderemos melhor determinados conteúdos, determinadas questões, determinados argumentos que são levantados em algumas disciplinas da própria formação na parte do ensino. Quando você não está ligado à questão da pesquisa, você compreende superficialmente as questões que são levantadas em discussão durante as aulas de uma disciplina. No momento que você se introduz na pesquisa, você começa a perceber que aqueles textos que são passados para você para poder lidar com um determinado tema dentro de uma aula de uma disciplina, eles fazem parte de uma teia, de um conjunto de uma comunidade, que é a chamada comunidade científica, que está produzindo e refletindo, desenvolvendo as suas faculdades superiores e te convidando a fazer parte dessa comunidade. De tal maneira que a sua contribuição poderá ser lida em um futuro por aqueles outros que vão ser formados durante as aulas de uma disciplina, né? Dado o seu empenho em uma pesquisa de uma determinada área, a sua produção científica pode ser utilizada para futuras aulas de outros universitários que venham nos anos posteriores, nas próximas gerações. Percebe? Por quê? Porque essa dinâmica reflexiva que gera, que produz conhecimento por meio de uma determinada comunidade, é o que, de fato, centraliza a esfera universalista da universidade. É exatamente nesse âmbito que a gente percebe aquilo que a universidade tem de melhor. E é claro, quando você não tem, por exemplo, instituições de ensino superior que promovam atividades de pesquisa, você vai ter exatamente o comportamento que geralmente é o comportamento que as pessoas entendem ser a universidade, que é o comportamento de produção de diploma para o mercado de trabalho. E não é essa a ideia da universidade. É preciso que a gente tenha essa compreensão para que a gente possa saber, afinal, que a pesquisa, ao invés de ser apenas um acréscimo na nossa formação universitária, ela de fato é a parte mais fundamental. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente perdeu muito tempo, né, longe da pesquisa. Né? Exatamente para aqueles que estão querendo, de fato, esse tipo de formação, estar longe da pesquisa é, de fato, estar longe do melhor que a universidade tem a oferecer. Tá legal, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido a ideia que a gente tentou passar nesse vídeo. Qualquer dúvida, estamos aí. A gente volta para falar sobre outros detalhes da pesquisa nos próximos vídeos. Até lá, então.